Então estamos recebendo hoje aqui no nosso programa para papear comigo. Gente, olha, figura carimbada da política ipuense e também agora papai, né? Diego Carlos, seja bem-vindo. É um prazer lhe receber aqui, viu? O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Né? Parabéns a toda a estrutura do estúdio da produtora. Né? Desejar todo sucesso, que seu programa está crescendo demais. E estamos aqui para bater um papo. Vamos conversar sobre tudo, mas a primeira coisa que eu quero lhe perguntar, como é que está sendo ser papai? Papai, primeira viagem, né? Primeira viagem. Cara, maravilhoso, né? Assim, é uma sensação indescritível, realmente, você segurar ali aquele primeiro momento, a vida, né? Uma vida que foi gerada através de você, da sua esposa. E é um amor, assim, que realmente você não consegue descrever. É algo, como eu falei, você sai de manhã, meio-dia você já está morrendo de saudade. E aí você começa a enxergar um pouco de você nele, um pouco do seu pai, um pouco da família aqui. Então, assim, é uma mistura grande de emoções, né? Assim, mas que prevalece mesmo, assim, é o amor, é uma maravilha. Você sempre quis ser pai? Não era algo que, tipo assim, tava como nos meus principais sonhos, né? Eu cresci sonhando. Eu tinha aquilo dentro de mim, né? De querer ser pai em algum momento da vida, mas, assim, foi... Eu digo a sensação, foi uma grata surpresa, mas era algo que sim, que eu tinha vontade, mas não era aquela coisa desesperada já. Eu acho que tudo tem um momento certo. É o tempo de Deus para as coisas, né? O tempo de Deus, eu acho que foi com a pessoa certa, foi no momento correto da minha vida, então assim, eu acho que Deus me presenteou, né, em todos os sentidos. Eu acho que hoje seu filho vai crescer até de uma forma mais, vou dizer, saudável do que você, porque você cresceu num ambiente onde a sua família era toda política, Sim. né? Como é que foi para você crescer num ambiente de uma família tão influente politicamente aqui na cidade do Ipu? Foi, assim, é algo que eu acho que ele vai viver também, porque, assim, por mais que a gente esteja por aqui, um pouco afastado por momento, por questão mesmo de conjuntura política, mas a política está no nosso sangue. Eu até brinco sempre que eu nasci numa urna porque a primeira campanha do meu pai, a primeira eleição dele foi em 88, foi o ano que eu nasci. Então, assim, salvo engano, o dia da votação era dia 15 de novembro, né, a apuração das urnas, e eu nasci no dia 11. Então, minha mãe fez campanha com meu pai aqui no Ipu. Então, na barriga dela, eu já estava fazendo campanha. Já estava fazendo campanha. Já fazia campanha. E, assim, cresci vendo o trabalho dos meus pais, vendo os dois lados da moeda, né, as dificuldades que a gente enfrentava no sentido de se dividir mesmo como família, porque meu pai sempre estava pelo Ipu, minha mãe também. Eu ficava muito em Fortaleza quando era criança, por causa dos estudos. Tem a Lineida, que é uma amiga da minha mãe de infância, que eu considero uma segunda mãe, que me cuidou de mim também, quando minha mãe estava por aqui. Então, assim, para mim foi algo... Assim, não tem como, é difícil de escrever, mas, assim, para mim foi algo muito bom. Conheci muita gente, eu sei que meus pais, através da política, puderam ajudar muita gente também. Né? Então, assim, a política ela é uma ferramenta, é um meio que você pode trazer o bem para as pessoas. Né, e isso me ensinou muita coisa. Né? Então, para mim, foi maravilhoso também. Como foi que você entrou na política? Eu sei que você já estava na barriga da sua mãe, ela já devia dizer assim, hoje você vota em mim, amanhã nesse aqui. Mas eu quero saber assim, como foi que você entrou? Como foi que o Diego Carlos chegou para competir na política mesmo do Ipu? Bom, acho que efetivamente foi em 2012, né, na campanha de 2012. Na época, fui convidado para ser candidato a vice do SAV. Topei, tinha um grupo onde na época o Sávio fazia parte do governo, né, então tinha todo um contexto político. O Sávio vinha também de uma indicação nossa, de certa forma, a gente, né, apoiou ele como grupo, assim como várias outras famílias aqui do Ipu. E pela conjuntura me convidaram, aceitei, topei, né, e mais uma vez por conta da conjuntura política, acabou que eu fiquei à frente. Isso ali foi algo que foi se tornando natural. Né? Então, você acaba se vendo ali. E, então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu estou no meio da política. Como você falou, né? Seja na barriga, seja como criança, seja correndo na rua, brincando ali no quadro da igrejinha, seja aqui na mina. Né? Então, assim, eu sempre tive e fiz parte. Né? Então, a política no Ipu, e eu acredito que toda a cidade pequena de interior, ela é muito presente na vida das pessoas, né? Porque as políticas públicas impactam diretamente no dia a dia, na vivência da população. Então não tinha como tirar isso de mim. Né? Então foi algo que foi natural e cá estamos ainda envolvidos, né? Por mais que não necessariamente fazendo parte da gestão hoje da prefeita Milena, mas somos seres políticos, né? Por assim dizer. Todo mundo diz isso, né? Mas você...
quis ser político? Você queria ser isso ali? Já aquecia o coração quando falava de política? Ou você foi para ali porque era o caminho que tinha mesmo? Não, eu acho que... não é do que eu acho. Eu queria, porque eu acho que você tem suas escolhas, né? Ao decorrer, ao longo da vida, e você se propor a enfrentar uma política, participar da política, ela, querendo ou não, muitas vezes ela é algo bem doloroso, né? Por mais que também recompensador. Então, assim, eu acho que parte muito de uma escolha sua. Eu tive as oportunidades de sair e me mantive, né? Sempre mesmo na dificuldade, a gente vinha enfrentando, na dificuldade a gente vinha dando a cara a tapa, né, para enfrentar, tentar mudar alguma coisa pelas crenças que a gente tinha do potencial que a gente enxergava na nossa cidade, né? Até brinquei durante a campanha com a Milena. O povo do Ipu, ele é muito orgulhoso da sua terra. Se você chegar para algum ipuense e perguntar qual é o e-mail dele, para mandar fulano de tal, _Ipu, @. Então, assim, tudo para o ipuense da terra dele é motivo de orgulho. Eu tinha muito isso quando eu era muito mais jovem, né? Andava pela cidade, brincava, andava de bicicleta com os meninos. Então, assim, a gente brincou muito na bica. Levei muita queda de bicicleta descendo a ladeira da bica quando ainda era calçamento. Então, assim, sabe, é indescritível. Mas, assim, você ter essa sensação de orgulho da sua terra era algo que me movia, né? Eu até brincava, como eu falei aqui, brincava com a Milena, traga de volta aquele orgulho que o povo ipuense tinha, né? E precisa retornar, né? Por todo o potencial que a nossa terra tem. Então, assim, sem palavras. Sem palavras. Agora, me diz uma coisa, você falando muito da Milena, mas por que nessa última eleição agora, por que você não foi candidato também? Por que você não foi para a terceira via? Foi estratégia política? Foi escolha pessoal? Não, eu acho que assim, você também tem que saber fazer uma certa leitura das coisas, né? Então, a gente já vinha de campanhas que a gente vem enfrentando de forma bem dura, bem pesada, e é um pouco difícil você se recompor 100%. E, às vezes, uma novidade, algo que traga, né, um pouco mais de esperança, um pouco mais de fôlego para a população, ele é importante. Então, assim, se o meu projeto era ver o Ipu crescer, eu tinha que buscar a melhor forma de chegar lá. E naquele momento, quando a Milena se apresentou, junto com o esposo, Lindbergh Martins, que já vinha trazendo uma expertise de Jijoca, da gestão lá, de uma cidade turística, tem esse olhar, né, mais sensível para o empreendedorismo, eu vi ali uma oportunidade que a gente poderia, né, dialogar, tentar chegar no meio termo onde a gente pudesse construir isso, né? E graças a Deus, acredito eu que pensei de forma correta, tanto que deu certo, né? Então hoje você está do lado da situação, do lado da prefeita Milena. Sim. Na verdade, a gente é do lado do povo, né? Então, assim, se o povo escolheu, né, a Milena por acreditar que tem os melhores projetos. Eu acredito que dentro desses 100 dias aí mostrou muita coisa, né? A gente tem a Bica, inclusive fui almoçar agora na Bica, né, coisa que antigamente a gente não podia ir. A gente vê o movimento, as pessoas indo, vindo, passa um tempo lá, almoça, e hoje a gente está falando uma quinta-feira, né? Ainda não é um final de semana, então você já vê que ele está trazendo uma nova vida para a cidade, né? Uma autoestima, né? Sim, o povo já está mais animado, um carnaval mais forte, né? Trazendo da região população de outras cidades, né? Para conhecer, para brincar. Então, assim, eu acredito que pelo que a gente tem visto aqui, tem melhorado bastante, né? E eu acredito que tem sido uma escolha acertada. E aí a gente vai vendo isso conforme os anos vão passando, né? Porque é um trabalho continuado. Agora, Diego, você acha que a polarização da política nacional, ela influencia no Ipu? Ela influencia os ipuenses? Essa questão de Lula e Bolsonaro, essa questão de esquerda e direita, você acha que chega aqui na cidade do Ipu para influenciar a política aqui? Eu acredito que sim. Eu acho que a política, ela sofre as influências de todas as esferas, né? Até porque, como eu falei, as políticas públicas impactam diretamente na população. E boa parte do que é realizado dentro da esfera municipal, ela vem da federal, né? Então, assim, as pessoas também têm suas ideologias, né, que acreditam, e dentro disso, elas têm o poder de escolha. Isso é a democracia, né? Assim, mas como a gente está, quando você trata de política municipal, você está muito mais perto da pessoa, quando eu digo da pessoa, candidato, do que do partido em si, do ideal do partidário,
ela influencia, mas eu acredito que muito mais as propostas que aquele candidato tem, elas se sobressaem sobre essa polarização. É tanto que a gente vê, eu vi durante a campanha muita gente que, poxa, eu não queria votar no PT, mas as propostas da Milena eram muito boas. Você tem que pensar que você vai estar votando naquele, sabe, naquela proposta, naquela ideia. Não é 100% do partido, né? Então, eu acredito que influenciam, mas eu acho que se sobressaem os projetos, a boa vontade e essa foi a primeira vez que o PT ganhou uma eleição aqui no Ipu. Sim. Primeira vez. Sim. Você é presidente do diretório municipal aqui no Ipu, do PT, né? Isso. Como é que você vê essa vitória e, assim, quais são os próximos passos do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade do Ipu? Porque é um novo, é a primeira vez que isso acontece. Né? Isso, justamente. Eu acho que assim, hoje a gente pode dizer que a gente tem a primeira vez um alinhamento federal, estadual e municipal, né? Hoje a gente tem presidente, é do PT, o governo é do PT, prefeita do PT, a gente tem o ministro da Educação que está muito forte e atuante, né? Na esfera federal, que é o Camilo, que é do PT, temos a Augusta Brito, que é uma senadora do PT, que é nossa vizinha aqui, né, de São Benedito. Então, assim, eu acredito que é desenvolver como um todo, e eu posso falar só pela nossa região, né, é desenvolver a Ibiapaba como um todo, né. Eu acho que os prefeitos estão muito alinhados aqui com esse grupo político, esse bloco, que eu posso dizer assim, né. Então, a tendência é que tudo venha a de fato melhorar, né, não só pensar na cidade de forma fechada, né, porque impacta diretamente o turismo, influencia na cidade vizinha, né? O turista lá de Ubajara vai vir visitar a Bica, o da Bica vai visitar para lá. Então, se você tiver um bom alinhamento, a gente pode fazer uma rota turística aqui que vai desenvolver todas as cidades, né? Então, assim... cresce todo mundo, né? Cresce todo mundo. Ajuda todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que assim, os próximos passos são fortalecer, né, a questão do turismo na região, né, buscar políticas públicas que a gente possa também direcionar para a população mais carente e fortalecer o partido como um todo, né, filiações, procurar trazer, né, um pouco mais da esfera mesmo partidária, porque o PT é um partido muito organizado e que, assim, tem de fato um trabalho, né, eu digo até interno, assim, de organização, um trabalho de fomento mesmo, né? Então, assim, eu acredito que esses são os próximos passos, né, para do nosso partido aqui. E são passos que vão sendo dados aos poucos também, sim, né? Não é da noite para o dia. É uma construção, né? Justamente. Agora, Diego, eu sempre quis, eu nunca votei em você. Até porque eu sou jovem, agora minha é minha segunda eleição, né? Mas eu quero saber o seguinte, eu sempre quis te ver prefeito, não por partido ou por proposta, que se a gente for entrar nisso aí, a gente nem escolhe a pessoa, a gente vota nulo, né? Mas pela juventude, né? Que você é um jovem, como você disse, eu brincava no Ipu, eu queria ver mudança, transformação. Você não acha que a gente está precisando, não, aqui no Ipu, de mais jovens na política? Agora, jovens que queiram fazer, não 500 só para cumprir o que está faltando de tabela, de partido, para poder entrar. Mas jovens que queiram fazer, porque isso com a juventude deu certo lá na Ipueiras. Lá na Ipueiras tem um prefeito jovem e que está revolucionando a cidade, fazendo muitas coisas boas. Eu queria muito te ver prefeito para você ser esse jovem à frente. Você não acha que a gente está precisando não, de mais jovem na política? Eu acredito que sim. Eu acho que principalmente o jovem hoje em dia ele está muito mais engajado, né? A gente tem um acesso à informação muito grande, né? Então, o jovem ele tem aquele desejo de mudança, ele já não quer mais aquela mesmice, aquela política viciada, antiga, né? E assim, o Ipu ele é um celeiro de vários intelectuais, né? Que, enfim, tem um romance aqui da Iracema, a gente tem aqui na Alegria a Dona Branca. Né? Então, assim, são pessoas, a gente tem com que se espelhar, né? A juventude daqui tem muito potencial, muita gente inteligente, eu converso muito com a turma aqui, boa parte do diretório também da gente tem da juventude. Então, assim, eu acho que precisa ter esse estímulo, ter esse trabalho focado em criar novas lideranças dentro das comunidades, né? Eu acho que você tem que fortalecer isso, é importante. O esporte é uma âncora muito grande para isso, né? E eu acredito que ao longo desses 4 anos a gente vai ter a oportunidade e o acesso mais fácil para que a gente possa fazer esse movimento. Então, assim, acredito eu que a Milena também, volta a falar porque, enfim, hoje ela é a nossa prefeita, a gestora, né? Sim. Então, eu acredito que ela também é uma prefeita jovem, tá nos seus 30 e tantos anos, não sei bem, posso, né, dizer, eu acredito que seja por aí. E
E ela tem muito a contribuir ainda, pessoa jovem, vivenciou o Jijoca ali, que tem muita oportunidade, né? Eu pude conhecer algumas pessoas que a conheceram também, elogiaram bastante e tudo. Então, assim, ela tem uma vivência muito grande nesse meio. Então, eu acredito que a gente vai ter muita oportunidade. E é mulher, né? E a mulher tem um olhar mais sensível. Mulher tem um olhar mais sensível, ela é mãe, então Justo. a mãe, se tiver um espírito de milho, dividir no meio por 2 filhos igual, né? Então ela vai ter tudo isso. Agora, Diego, você foi candidato a prefeito 3 vezes. Isso. Perdeu as 3. Uhum. Qual foi a maior lição que você tirou dessas suas candidaturas? Bom, vamos lá. A primeira, como eu te falei, né, eu fui convidado a ser vice do SAV, né, assumi a campanha, a primeira, que às vezes eu nem considero, porque assim, eu assumi a campanha faltando 20 dias, né, a gente passou 2 dias organizando documentação, eu tive 18 dias de campanha, então é muito difícil você dizer que você foi candidato 3 vezes. Mas assim, de ensinamento, são tantos, sabe, é difícil você elencar um assim, específico, né, mas assim... ouvir a população mesmo, ter esse entendimento, procurar agregar as pessoas, né, ter essa, não sei, talvez ter um pouco mais de jogo de cintura, né, em relação às pessoas que estão perto de você e tudo isso. Difícil, eu diria que seria difícil dizer algo assim, porque a gente aprende tanta coisa. Você gostaria de voltar a ser candidato a prefeito? Porque você foi eu lembro que teve um tempo, até hoje eu me esqueço, aquele elefante, tem um barulho do elefante? Um elefante na rua, aquele som do elefante. Porque teve um ano que você chegou perto, né? Foi, quase foi. Você tem vontade de voltar a ser candidato? Cara, sim, eu gosto da política, eu tô nesse meio, né? Eu acho que também é muito de momento, agora eu tô vivenciando um outro momento, né? Como eu falei, de pai, né? Pela primeira vez, e eu quero aproveitar esse momento, porque assim, o meu pai era bem mais velho do que eu, então eu não tive... Apesar de que, como eu falei, nunca me faltou amor, e o tempo que tinha era um tempo de muita qualidade. Meu pai me ensinou muito, mas eu senti que faltou tempo mesmo. Meu pai já era bem mais velho, estava sempre viajando, estava sempre ocupado. E eu quero poder ter esse tempo com meu filho. E eu quero que ele vivencie isso, eu quero trazer ele para cá, eu quero que ele conheça a história do Ipu, eu quero que ele conheça a história do avô dele, da avó dele também, que é uma história muito bonita. Né? E, eventualmente, quando chegar o momento, tá de volta. Chegando o momento, você vai encarar. Você não foge da raiva, né? Não, você até quando estava difícil a gente encarava. Quem dirá agora que tá mais fácil um pouco, né? Agora você falou do seu pai. Seu pai foi um grande homem na política, assim como a sua mãe. Foi e ainda né? Uma grande mulher na política. Como é que você lidou com a perda do seu pai? Como é que foi o processo de luto? Eu acho que ele veio, para te ser bem sincero, até antes da morte dele, do falecimento, né? Porque assim, diferente de uma vida que ela é tomada do nada, assim, um acidente, algo nesse sentido, a gente vinha ao longo dos anos se preparando, né? Porque ele vinha já perdendo um pouco daquilo da lucidez. Então era algo que você via diariamente durante alguns anos. Né? E eu via o trabalho, que era a dedicação da minha mãe. Então assim, minha mãe parou tudo na vida dela para se dedicar 100% exclusivamente ao meu pai. E aí também foi um dos motivos que eu comecei a tocar a parte política, porque ela largou mão da parte política, foi cuidar dele, focou demais nele. E eu via a luta, né, dela e, querendo ou não, você olha, você conhece a pessoa, né? Eu olhava para ele, meu pai sempre foi um cara muito ativo. Era um cara que, Maria, eu odiava feriado, porque para ele trabalhar era um prazer, era um hobby, ele gostava, né? Ficava doente, né? Ficava doente. E realmente quando ele parou, quando ele saiu da política, que ele saiu das empresas, foi quando ele começou, eu acho que a cabeça passou a funcionar um pouco mais devagar, porque não tinha aquela pressão, aquela coisa toda. E aos poucos ele foi adoecendo, né? Então assim, eu imaginava ali, porque ele tinha muitos momentos de lucidez, não tinha mais como é que eu posso falar, como é que eu posso fazer? Fisiologicamente uma forma de se expressar fisicamente, né? De falar, mas no olhar você via, né? Um cara que sempre foi muito ativo e ele tá ali acamado, sem poder sequer levantar, virar para um lado, pedir uma água, alguma coisa assim. Eu acredito que ele tenha sido um pouco doloroso para ele, sabe? E, assim, de certa forma, foi também, pode até soar para algumas pessoas de forma errada, mas de certa forma eu acredito que para ele tenha sido até um alívio, sabe? Um descanso para ele, para minha mãe poder viver também outras coisas, viver um pouco ela, né? Tanto que ela fez uma bateria de cirurgias quando terminou, porque a vida dela era cuidar dele. Então, assim, e o que me deixava mais feliz, assim, é porque eu sei que o meu pai foi um cara que realizou
né? Ele conquistou, ele saiu, era um cara de família pobre, conquistou tudo que conquistou com muito trabalho, muito suor. Ele realizou, assim, ele se realizou nos negócios, né? Construiu uma empresa que abrangia o país praticamente todo, né? Ele foi prefeito da terra que ele amou, né? E assim, eu acredito que ele, pelo que ele, o trabalho, o serviço que ele prestou, e ainda hoje isso respinga, né? Assim, como é que eu digo? Eu sou respaldado pelo que ele fez. Então eu acredito que ele foi um grande homem em vida e ele cumpriu o papel dele, né? Cumpriu e cumpriu bem, né? Então assim, eu acho que ele foi um cara realizado, que ajudou muitas pessoas, seja nos negócios, seja na saúde, seja politicamente. Então, assim, eu acho que foi um cara que viveu a vida como tem que ser vivida, sabe? Se divertiu, trabalhou, fez tudo que tinha vontade e viveu bem, sabe? Então, isso aí pra mim é um conforto, saber que ele partiu, mas partiu realizado. Realizado tendo feito aquilo que tinha pra fazer. Sim. Bom, a gente vai fazer um quadro agora chamado Distância ou Amizade. Você tem muitos amigos? Tem, graças a Deus. Mas amigo mesmo? Dizem que amigo você conta nos dedos, né? Dizem, mas a gente tem dedo nas mãos e nos pés, né? Se a gente for contar, dá 20, né? É verdade. Agora, você tem inimigos políticos? Não, eu não diria nem inimigo, não. Eu acho que talvez um pouco de como é que eu posso falar? Assim, as ideias e as ideologias, elas destoam um pouco da minha, vamos dizer assim. Eu acho que a gente diverge em algumas ideias. Em algumas ideias, em algumas crenças, e aí você vai... Antes da gente fazer o quadro, porque é assim, são 10 números, e aí você vai escolher um número, vai ter lá uma personalidade, você vai dizer se quer distância ou se quer amizade. Se você fosse candidato a prefeito na próxima eleição, quem você escolheria para ser sua vice? Já olhando ali, não? Não, olhando não, aí na tua cabeça. Se vai ser tua prima, tua esposa, se vai ser alguém que já tá aí. Quem você escolheria para ser sua vice? Essa daí eu vou, como dizem os americanos, vou invocar o meu direito ao silêncio, porque eu acho que a vice ela é muito de conjuntura. Todo mundo pula essa, né? Mas é porque assim, é algo muito de momento. A política ela se faz de momento. Hoje tá de uma forma, daqui a 1 ano e meio tá de outra. Mas se fosse hoje a eleição, fosse agora esse ano, olhando para as figuras que você tem hoje, quem você escolheria para ser sua vice ou seu vice? Mantenho o meu direito ao silêncio. Mantenho o direito ao silêncio. Não posso fazer o quê? Eu não vou obrigar. Bom, bora pro Distância ou Amizade.